A Rússia vem fazendo muitas ameaças nucleares ultimamente, não só em palavras, mas também em ações. Isso porque Putin ordenou testes de lançamento do Yars, um míssil nuclear que pode carregar 10 ogivas de uma vez. Esses testes trouxeram diversas especulações sobre uma guerra nuclear e aumentaram as tensões com o Ocidente. Mas por que o míssil Yars é tão temido? E podemos realmente ter um conflito nuclear em breve? Você está no Maestria Militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Ameaça russa. No dia 29 de fevereiro, Putin ameaçou lançar um ataque nuclear contra os países que enviassem tropas à Ucrânia. Para dar mais peso à sua ameaça, no dia seguinte a Rússia realizou um teste do míssil Yars. Essa arma é tão poderosa que pode carregar diversas ogivas nucleares, pesando toneladas cada uma delas. Mas por qual motivo Putin realizou esse lançamento? Bom, isso é fácil de responder. Se você acompanha o canal, deve lembrar do discurso bélico de Macron. Após uma reunião com líderes europeus da OTAN, o presidente francês fez um discurso dizendo que a guerra que a Ucrânia está enfrentando não era apenas dela, mas sim um conflito que iria definir a liberdade de toda a Europa. Segundo ele, para que a Europa alcançasse a vitória sobre a Rússia, não poderiam descartar o envio de forças terrestres ocidentais para auxiliar os ucranianos. No discurso, Macron afirmou que não existia um consenso sobre o envio de tropas para lutar. Mesmo assim, Vladimir Putin se sentiu ameaçado, pois, como sabemos, diante de uma guerra convencional, sem o uso de armamentos nucleares, a Rússia teria dificuldades de lutar de igual para igual com a OTAN. Desta maneira, a saída para Putin seria um conflito nuclear, já que seu país é o que mais possui bomba atômica no planeta. Por conta disso, no dia 29 de fevereiro, Putin alertou os países ocidentais. Em seu discurso televisionado, ele disse que se enviassem tropas para lutar na Ucrânia, correriam o risco de provocar uma guerra nuclear. Ele ainda afirmou que Moscou tem armas suficientes para atacar seus alvos no Ocidente. Já vimos diversos discursos como este, onde os russos chegaram a posicionar navios com armamentos nucleares no Mar Báltico, o que representou uma ameaça para os países bálticos que são membros da OTAN. Mesmo assim, o alerta de Putin na quinta-feira foi o mais explícito até o momento, pois ele se dirigiu aos chefes de Estado, legisladores e outros membros de elite dos países europeus. Apenas um dia após sua ameaça, os russos realizaram o lançamento de seu míssil nuclear como treinamento. Mas esse tipo de teste, onde é lançado um projétil que pode transportar várias ogivas nucleares, serve como uma demonstração de força e um símbolo de que as intenções de Moscou na Ucrânia não mudaram. O teste foi realizado no Cosmódromo de Plesetsk, uma base espacial da Rússia, que fica localizada a 800 quilômetros de Moscou. De acordo com um comunicado emitido pelo Ministério de Defesa da Rússia, o treinamento conduzido disparou um míssil balístico intercontinental, com combustível sólido e equipado com uma ogiva múltipla. O comunicado ainda disse que as ogivas de treinamento chegaram com precisão na área designada, atingindo precisamente o campo de treinamento de Kura, na península de Kamchatka. Segundo a Rússia, o objetivo principal do lançamento seria a confirmação das características táticas e as técnicas de voo do moderno sistema de mísseis. E segundo eles, todas as tarefas atribuídas ao teste foram concluídas. Porém, sabemos que o teste vai além disso. Como já falamos, o lançamento veio logo após as ameaças do presidente russo, quando ele disse que os países inimigos da Rússia deveriam saber que eles também possuem armas que podem atingir seus territórios. Além disso, Putin havia feito uma declaração onde demonstrou parte do seu temor ao dizer o seguinte: eles estão se preparando para atacar nosso território e usando as melhores forças possíveis, as forças mais eficazes, para fazê-lo. Mas não sabemos se o comentário seria sobre a França querer enviar soldados para a Ucrânia, ou se ele se referia a um possível ataque direto da OTAN. Além disso, os líderes estão cada vez mais sugerindo entregar os ativos russos estrangeiros congelados para a Ucrânia. Desta forma, eles iriam fortalecer o país de Volodymyr Zelensky, usando o próprio dinheiro russo. Claro que Putin também não gostou disso e afirmou que seria um passo para conter o desenvolvimento russo. Em suas palavras, ele disse: eles estão absolutamente determinados a introduzir divisão entre nós e nos enfraquecer, mas os cidadãos da Rússia defenderão a nossa liberdade e independência. O Kremlin reiteradamente afirma que se os ativos russos
forem realmente entregues aos ucranianos, isso configuraria como uma ameaça à confiança de todos os países no sistema bancário internacional. Se a situação continuar escalando e um conflito entre potências globais realmente acontecer, todo o planeta sofreria as consequências. Tanto que Putin, em um tom mais irritado, disse que as consequências da OTAN colocar seus homens em solo ucraniano seriam mais trágicas que a Segunda Guerra Mundial. Ele ainda afirmou que as forças nucleares da Rússia estão em estado de total prontidão, podendo ser ativadas em um piscar de olhos. E como ele mesmo disse, os inimigos nem conseguirão ver o que os atingiu. Diante destas ameaças, você acredita que o conflito pode evoluir para uma guerra nuclear? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários. Agora, retornando ao conteúdo. Mesmo diante de todas essas ameaças feitas pelo presidente russo, Emmanuel Macron não se intimidou. No último dia 5 de março, ele discursou novamente. Desta vez, o presidente francês estava em Praga, capital da República Tcheca. Em seu discurso, ele disse que os aliados da Ucrânia não podem se acovardar diante dos russos. Macron voltou a reiterar que a Europa está diante de uma Rússia insaciável, dando a entender que os russos vão continuar a conquistar novos territórios após o conflito com a Ucrânia. A visita de Macron à República Tcheca tinha um intuito claro de destacar sua atenção especial à Europa Central, mas em seu discurso acalorado ele disse: "É ou não é a nossa guerra? Podemos virar as costas, considerar que as coisas podem continuar assim? Enviar tropas é um salto estratégico que solicitei e assumo plenamente." Macron ainda perguntou se os países europeus sabiam que realmente estaria em jogo, afirmando que a Rússia poderia sair vitoriosa ainda esse ano se os europeus não agissem. Por isso, ele disse que foi um salto estratégico considerar enviar as tropas da OTAN para combater a Rússia. Porém, os aliados ocidentais da Ucrânia, como Estados Unidos, Alemanha, Itália e Espanha, rejeitaram rapidamente essa possibilidade. Além disso, o líder francês insistiu em dizer diversas vezes que não quer nenhuma escalada no conflito e que a Europa nunca foi a favor da hostilidade. Porém, enviar os próprios soldados europeus à Ucrânia não seria uma escalada por si só? Macron acredita que não e parece disposto a ir até o fim com as próprias ideias, mesmo que alguns de seus pares não concordem. Um míssil poderoso. Você deve estar se perguntando, qual o motivo de todo esse alarde, sendo que foi só mais um míssil russo disparado em testes? A realidade é que esse é um dos armamentos mais poderosos da Rússia. O míssil Yars é um ICBM, sigla para Míssil Balístico Intercontinental. Para os projéteis chegarem a serem classificados desta maneira, eles devem ter um alcance superior a 5.500 km, sendo projetados principalmente para portar ogivas nucleares. Porém, tais armas também podem ser utilizadas para carregar outras armas convencionais, químicas e até mesmo biológicas. Ao carregar ogivas nucleares, o Yars conseguiria devastar um país inteiro. Ele possui um alcance superior a 10.000 quilômetros. Desta maneira, pode cruzar continentes inteiros. O Yars foi desenvolvido em 2004 e teve seus testes iniciais entre 2007 e 2008, porém só entrou em serviço em fevereiro de 2010. Tendo quase 23 metros de comprimento e um diâmetro de quase 3 metros, seu peso é estimado em aproximadamente 49 toneladas. Segundo o fabricante do Yars, ele possui a capacidade de penetrar em alvos altamente protegidos e derrotar qualquer sistema de defesa atual. Porém, ele nunca foi usado em combate, com a Rússia nunca o lançando contra a Ucrânia, por exemplo. Porém, sabemos que o Yars é um sistema muito superior aos armamentos nucleares convencionais, pois ele pode transportar armas termonucleares, também conhecida como bomba de hidrogênio. Essa maior sofisticação significa um poder destrutivo muito maior do que as bombas atômicas. Fora isso, não temos muitas informações sobre as especificações e capacidades dos mísseis russos, já que se trata de um segredo de Estado e alguns detalhes poderiam tornar o armamento vulnerável para alguns sistemas de defesa. Mas sabemos que por ele carregar diversas ogivas, ele pode ser disparado e atingir mais de um alvo ao mesmo tempo. O Yars é disparado a partir de um silo e a preparação para o seu lançamento não é simples. De acordo com imagens publicadas pelo Ministério de Defesa da Rússia, o míssil é colocado sob um semi-reboque com 16 rodas, o qual o transporta até o local de lançamento. Em seguida, o semi-reboque com o míssil é desengatado do caminhão. Com a ajuda de macacos hidráulicos potentes, a unidade é elevada verticalmente. Desta maneira, o silo com o míssil desce lentamente até a plataforma de lançamento. Segundo informações, o processo de carregamento do Yars levou várias horas, mas após estar em sua plataforma de lançamento, o Yars pode ser rapidamente disparado contra o alvo. Se lançado numa guerra, o Yars pode mudar o mundo num piscar de olhos.
E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano, com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar num vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo por tempo limitado. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso, eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre a atitude de Putin. Você acredita que ele pode realizar um ataque nuclear contra a Ucrânia? Além disso, você sabia que durante uma visita do primeiro-ministro da Grécia, a Rússia realizou um ataque que caiu a aproximadamente 200 metros da sua posição? Fiz uma análise completa sobre isso, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.